O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 3º, As Leis Morais. Capítulo 10, Lei de Liberdade. 5. Livre-arbítrio. 843. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Ele tem a liberdade de agir desde que tenha a vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. As predisposições instintivas são as do espírito antes da encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes da encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. 846. O organismo não influi nos atos da vida? E se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. Eis porque, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdades ao espírito. De resto, é necessário distinguir, neste caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que lhe o transmite, mas nunca os seus órgãos. Aquele que aniquila o seu pensamento para se ocupar apenas da matéria, faz-se semelhante ao bruto, e ainda pior, porque não pensa mais em se premunir contra o mal. É nisso que ele se torna faltoso, pois assim age pela própria vontade. 847. A alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento, e desde então não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito, que numa existência pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mau rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria. 848. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais, em lugar de uma falta, comete duas. 849. Qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. 850. A posição social não é às vezes um obstáculo à inteira liberdade de ação? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas nos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos.